Olá, eu sou a Marina Gatti e hoje eu tô aqui com o João Carlos Carvalho, que é jornalista há 30 anos. João, muito obrigada por você ter me Obrigado. recebido. Vamos lá. João, por que comunicação? Eu acho que a comunicação, para mim, na minha vida, ela chegou por força natural. Eu sempre, desde menininho, desde criança, gostei do meio artístico, de música, de violão, e sempre gostei de ouvir rádio, né? Depois, quando eu tive uma certa idade, eu consegui um emprego na rádio da minha cidade, e daí nunca mais parei, né? Já fiz programas assim, diversos estilos, diversos horários, enfim, eu sempre tive no meio de comunicação, desde os meus 17 anos praticamente, né? Então a comunicação ela entrou na minha vida de uma forma natural e eu simplesmente sou um apaixonado, né, pela comunicação. A comunicação. E durante essa jornada, qual é o lado positivo e o lado negativo do jornalismo hoje, na sua visão? Bom, eu sou de uma era, vamos dizer assim, aonde o rádio ele era o que é a televisão hoje, né? Tanto que o rádio hoje ele perdeu muito espaço, primeiro para a televisão, depois hoje atualmente perdeu um grande espaço para as redes sociais, né? Mas talvez a coisa mais negativa da comunicação para quem é da minha época, é que antigamente, né, os profissionais eles nunca foram bem remunerados, né? As remunerações nas cidades do interior e até mesmo nos grandes centros, eles começaram a acontecer a partir de 90, de 2000, né? Hoje e na televisão, né? Na televisão as pessoas sempre foram bem remuneradas. Isso talvez fosse o lado um pouco, vamos dizer assim, entre aspas, mais negativo, né? Porque o resto é tudo positivo. Você fazer jornalismo, você participar de programas, você ir para as ruas para fazer reportagens, tudo isso é muito bacana. Talvez o lado negativo da profissão, vamos falar assim, para quem é da minha época, é a remuneração que na época antiga era muito sofrido mesmo, né? E o lado positivo é que a comunicação ela te dá crescimento, mesmo que você exerça uma outra profissão, que você tenha ido para o lado político, ela te dá muita projeção. E também formas de ajudar muito a sociedade, a O comunidade e poder as de pessoas. informar, né? Poder de informar, exatamente. E durante esses 30 anos, aconteceu algo, uma história, ou dentro da rádio mesmo, que te comoveu, que chocou você, de alguma certa forma? Olha, eu tenho muitas histórias no rádio. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com o lado social. Eu sempre fiz programas de jornalismo de verdade, mas eu sempre fiz o lado social. Sempre tive quadros, reportagens para ajudar famílias, né? De muita comoção, de muita emoção. Então são infinitas as histórias que eu teria para contar. Lógico que vamos ter que resumir tudo isso, né? E eu tenho uma história aqui em Bragança que nós fizemos uma campanha para fazer o parto de uma senhora que morava no meio de um cafezal lá no bairro do Campo Novo, né? O marido dela que me procurou na rádio se eu pudesse ajudar, porque ela ia até aos hospitais, ela era atendida de uma maneira que eles desconfiavam. E eu fiz uma campanha para achar um médico, para comover a direção dos hospitais, para que fossem, e o poder público também, para que fosse até esse local do Campo Novo. Né? Ela morava numa casa no meio do cafezal, eles dormiam no chão, tinha um cobertor, um colchão lá, eles eram funcionários de uma determinada fazenda ou chácara, não me lembro mais. E isso teve uma repercussão muito grande em Bragança Paulista. E infelizmente o final da história não foi bom, porque quando os médicos, as ambulâncias foram até essa senhora e prestaram o socorro, um dos bebês já estava em óbito, né? E aí foram tentar salvar o outro,
e infelizmente ele também depois veio a óbito. A mãe acabou se salvando, né? E foi uma das grandes histórias de muitas, muitas que eu tive em Bragança Paulista, com crianças, com idosos, com pessoas que me procuravam às vezes para conseguir um alimento, um remédio, enfim, foi mais ou menos essa história resumida, né, Maria? Entendi. E se fosse para você dar um conselho para os estudantes de jornalismo hoje, ou para quem está começando na comunicação, qual seria o seu conselho? Então, eu acho que o conselho número um dentro do jornalismo, da comunicação, é você ser imparcial, né? Eu acho que o que hoje nós temos no jornalismo brasileiro é uma disputa de espaço por questões políticas partidárias hoje nos grandes veículos de comunicação do Brasil, coisas que às vezes você via muito lá no interior das cidades, onde às vezes os políticos é que detêm as concessões públicas, tanto de jornal, de rádio, de televisão, e aquilo acabava virando uma coisa bem parcial, né? Hoje eu acho que a lição número um para um bom jornalista, além da dedicação, do estudo, da pesquisa, né, da coletagem de dados para ele dar uma notícia, para ele fazer, elaborar uma matéria, seja para o jornal, para o rádio ou para a televisão, é se dedicar àquela matéria, pesquisar aquela matéria, dar o direito do contraditório e ser imparcial, né? Então eu acho que esses dois itens aí são fundamentais para você adquirir credibilidade. Tá. Pra gente finalizar, vamos fazer assim. Eu vou falar a palavra, você fala em uma palavra também o significado para você. Pode ser? Por exemplo, Pode. comunicação, Ah, é a minha vida, né? jornalismo em si, É um futuro que tem no Brasil. rádio. É uma paixão também. Muito obrigada. É Muito isso. obrigado, eu que agradeço.